Oi, seja bem-vindo. Você sabia que é com imensa alegria que eu te recebo aqui no meu canal, Noemi Santos Restauração Familiar. Hoje nós vamos refletir na palavra que é o Salmo 3, que fala muito da confiança que nós precisamos ter no nosso Deus, que está sempre do nosso lado, que nos ampara, que nos ilumina, que nos protege, que nos defende de tantos males. Essa confiança é a confiança que nós precisamos nutrir a cada dia, porque são muitas as diversidades, os problemas que vêm para nós. E muito maior deve ser também a minha fé e a sua fé. Pegue sua Bíblia e abre no Salmo 3. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. É uma turba que se dirigem contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim, um escudo. Vós sois minha glória, vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor, ele me respondeu de sua montanha santa. Eu que tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante desta multidão de povo, que de todos os lados se dirigem contra mim. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Feris no rosto todos os que me perseguem, quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso servo. Esse salmo é um salmo de Davi. Eu gostaria que nesse momento você desse um like, tá bom? Para que os algoritmos do nosso canal entendam que esse vídeo é bom, que esse vídeo merece e deve ser propagado. Se você não é inscrito no nosso canal, peço que você inscreva. Se você quiser, seria muito bom se você comentasse e seria ótimo se você compartilhasse. E Deus te abençoe. Veja bem, esse salmo aqui é um salmo que Davi escreveu num momento de muito sofrimento, e eu gostaria muito de falar para as famílias que vivem um momento difícil, para as famílias que passam por muito problema. Eu falei aqui em outro momento, gente, quando um problema vem numa casa, vem numa família, esse problema atinge a todos. Por mais que na sua casa tenha alguém que você diz assim, fulano é relaxado, a gente está passando por esse momento difícil, fulano não está nem aí para nada, mas atinge. Mesmo que aquele que parece que não está nem aí para nada é atingido, porque a família é uma instituição que vem do céu, que vem de Deus. É como se fosse uma árvore e suas raízes. A família são as raízes de uma árvore frondosa, então não tem como uma raiz estar doente e toda a árvore não está. A raiz está sofrendo e toda a árvore não sofrer. Certo? Davi escreveu esse salmo no momento que ele fugia de Absalão. Quem era Absalão? Nada mais, nada menos do que um filho de Davi, terceiro filho de Davi. Absalão era um jovem, gente, muito bonito. Era um gatinho de Deus, sabe? Um gatinho. Era um cara muito formoso, muito lindo. Diz, a história que ele tinha cabelos longos. Era um jovem muito sagaz, muito esperto. E um cara assim, sabe, de uma cobiça muito grande. Ele tinha muita cobiça no coração dele, ele tinha muita maldade também no coração dele. Só para você compreender um pouco da história de Absalão e de Davi, Absalão, ele foi responsável por matar Aminon. Aminon era um dos filhos, meio irmão de Absalão. Aminon também não ficava muito atrás não. Aminon, ele tinha abusado da própria irmã Tamar. É uma história muito doida, mas ele acabou se apaixonando pela irmã, tendo um desejo doido, diabólico lá pela irmã. Abusou da irmã. Absalão, como ele era, sabe, tinha um temperamento muito forte, é uma pessoa assim, sabe? Acredito eu até que ele era colérico. Sabendo disso, ele não ia deixar barato, e não deixou barato, Ele foi responsável por matar o meio-irmão. Mas por que tudo isso aconteceu na casa de Davi, Davi que foi escolhido por Deus, um homem que Deus ali permitiu que ele sucedesse ao rei Saul, Foi um escolhido desde lá do aprisco, Aquele jovenzinho que venceu o grande Golias. Mas por que entrou essa maldição na família de Davi, que tinha tudo para ser uma bênção, Por que entrou a maldição? Pela desobediência e pelo pecado de Davi.
né? Davi era agradável aos olhos de Deus, seguia tudo direitinho, tudo certinho. Sabe quando você segue o negócio certinho? E quando a gente segue o negócio certinho, tem tudo para dar certo, aí vem a tentação e você desvia? Então, Davi enfiou o pé na jaca, vamos assim dizer. Quando resolveu pôr os olhos na mulher do cara que era o seu servo mais fiel, né? Então, quando ele põe o olho em Betsabá e ele trama a morte, né, do seu oficial mais temente, mais fiel a ele, cara, ele se ferrou todinho. Que aí ele tramou a morte, tomou a mulher do homem, que o homem era muito fiel a ele, e aí o Senhor Deus prometeu, a partir disso aí agora você vai sofrer. Você vai sofrer com o seu filho vai morrer. A espada vai entrar na tua casa, sangue vai ser derramado. E o que aconteceu? Aconteceu isso. Então assim, Absalão, já veio a história pesada de Absalão. Para completar o que já não estava muito bom, Absalão, cheio de cobiça, queria tomar o trono do pai, né? Queria aquilo que era do pai. E começou então, gente, a fazer contendas, a armar um plano. Ele arquitetou um plano, e o plano era derrubar o rei Davi, que a propósito era pai dele. Então todo plano, né, que é um plano do mal mesmo, diabólico, tem momento que parece que tá dando certo, né? E aí as pessoas se aliaram, né, os israelitas se aliaram, grande parte, a Absalão, até que teve um momento, né, houve toda uma história, um tempo, né, no meio de todo esse contexto, houve um tempo, e houve um tempo para Absalão também concretizar esse plano. Quando ele conseguiu os aliados, ele então tomou o trono de seu pai. E Davi, gente, ele se pôs em fuga, entendeu? Se pôs em fuga. E as pessoas, os israelitas estavam praticamente quase todos do lado de Absalão, né? E em uma das leituras em Samuel diz que quando Davi ele tá fugindo, que aparece, né, uma pessoa lá e começa a encher o juízo do homem, né, que já estava vivendo um momento difícil, começa a encher o juízo do homem, a dizer, você que venceu o grande Golias, né, você que tomou o trono de Saul, agora já era, agora Deus não está contigo mais não, você é um infeliz, você é um miserável. E começou a perseguir. Enquanto Davi estava fugindo, né, com seus aliados, estava esse homem lá atrás, enchendo a paciência, parecendo que o homem tinha sido mandado do inferno mesmo, sabe? Você já passou por algo parecido, gente? Tipo assim, de você tá passando por um momento difícil, de repente, no momento mais difícil, ainda vem mais gente para poder te encher o juiz? Ainda vem mais pessoas para poder te perseguir? Para falar aquilo que já tá complicado para você? Ainda vem pessoas para encher a sua cabeça? Pois aconteceu com Davi. E os aliados de Davi queriam matar esse homem, e Davi, não mate. Se até meu filho tá me perseguindo, o que é esse homem aí? Poxa, tá à frente do meu filho? Me dou maior meu filho que tá me perseguindo. E naquele momento que Davi fugia, ele fez esse salmo. Eram muitos os perseguidores de Davi, não eram poucos. Como são muitos os nossos perseguidores. Como são muitos aqueles que querem o nosso mal, que querem tirar a nossa vida, que querem a nossa derrota, que não querem ver a nossa alegria. Tá? Só que Deus, ele é fiel. E Deus, ele foi muito fiel a Davi. Assim como ele disse que a espada entraria, mas o Senhor Deus também honrou a Davi. E deu um fim a Absalão. Absalão morreu de uma forma muito cruel. Mesmo que Davi não quis, e não foi pelas mãos de Davi. A ordem de Davi foi, podem combater o exército de Absalão, mas por favor, proteja meu filho. Tá? Não encoste no meu filho, não maltrate meu filho, porque é o amor do pai. Né? É o amor ali de pai. E quantas vezes na nossa família a gente enfrenta também aflições, conflitos, atritos, e tudo em busca do poder. Porque na nossa casa tem de tudo, gente. Né? Entre os nossos familiares tem de tudo um pouco. Tem aquelas pessoas que são, né, que cobiçam muito, tem aquelas pessoas que são mais fiéis umas às outras, aos irmãos, aos pais. Tem aquele que às vezes não quer saber de nada, só quer saber do dinheiro, da herança. Quer ver prova é quando pai e mãe morrem. Já viu como é quando pai e mãe morrem? Como é que os irmãos brigam? Tem gente que briga até por uma tampa que sobra. Por uma plantinha que ficou lá e quer brigar, quer matar o outro por causa daquela plantinha. E aonde é que está o amor? Aonde é que está a misericórdia? Onde é que está o sentido de família, né?
Aí talvez você possa pensar, nossa, mas se acontecer isso com a família de Davi, o que não vai acontecer com a minha? Por que o mal vem para nossa casa? Por que esses atritos, esses conflitos, essas maldições entram na nossa casa? Porque nós deixamos a palavra de Deus de lado. Se nós ativarmos essa palavra, que é a palavra santa do Senhor na nossa vida, o mal sai, o mal desaparece, ele sai em fuga, ele não quer nem olhar para trás. Mas nós não ativamos, nós não vivemos essa palavra. Muitas vezes nós ouvimos alguém falar sobre a palavra, mas nós não ativamos dentro de nós, nós não trazemos para nós, e Davi trouxe para ele. Mas Davi pecou, Davi adulterou, Davi pecou, Davi adulterou, você peca, eu peco. Só que Davi é um homem temente a Deus. Davi era temente a Deus. E o Senhor o honrou, tá? Se você continuar temente a Deus, Deus vai te honrar, Deus vai honrar a sua família. Então, todo atrito que está na tua casa, toda confusão, toda briga, toda discórdia, Deus tem um plano para acabar com essa maldição. Deus tem um projeto de família para você, de união, onde os irmãos se amam, onde os pais são respeitados, onde Deus reina naquela casa e Deus quer entrar na tua casa. Você não percebeu ainda que Deus quer entrar na sua casa? Que Deus quer sentar com você, que Deus quer te aconselhar, que Deus está te aconselhando através dessa leitura que fala aqui do que aconteceu com o rei Davi. Deus vem com a justiça quando nós pecamos, mas a misericórdia do Senhor não nos falta. A misericórdia do Senhor não nos falta. É claro que Davi poderia ficar magoado. Às vezes tem pais aí que ficam magoados com o filho, né? Com o que o filho fala, com o que o filho faz. E é normal que nós somos seres humanos, mas vale a pena sustentar essa mágoa? Quantos pais ficam clamando que o pior aconteça com o filho? Tomara que aconteça tal coisa. E ai do pai que fala isso, porque quando o pai fala, a gente é muito forte. Quando a mãe fala, então, muito forte. Né? E temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, sim. A exemplo de Davi, pais, percebam, Davi foi, sabe, ele foi traído. Quantas vezes Absalão pegou as concubinas de Davi? Quantas vezes? Davi não era bobo, sabia que o filho estava querendo o trono dele. Aí o filho vai lá, comete uma traição terrível dessa com o pai. O pai teve que fugir do filho, cara. Teve que fugir. E ainda assim o pai tá lá, não faça mal nenhum com meu filho. Não maltrate meu filho. É meu filho. É meu filho. Quando Absalão morre, né, os aliados de Davi fazem festa porque o exército, né, de Davi venceu, então Davi podia voltar para o trono e Davi chora. Para uns era festa, mas para Davi era luto, porque ele havia perdido um filho. Um filho é sempre um filho. Pais, não queiram perder seus filhos, ainda que seus filhos estejam aprontando, ainda que seus filhos não sejam leais a você, ainda que seu filho não é aquele filho que você tanto queria que fosse, não tem esse amor tão grande, tão manifesto por você, é seu filho, deseja o melhor para ele, roga a Deus o melhor para ele, a exemplo de Davi. A prática do amor traz o amor para sua casa. O desejo desse amor traz o amor para sua casa. Quando o amor entra na sua casa, o ódio, as maquinações do mal, as armadilhas satânicas, elas saem da sua casa. O que eu quero dizer? As trevas vão embora e a luz chega. Que a exemplo do rei Davi, que você possa ver o que o pecado faz. O que a permanência no pecado faz. Mas o que a misericórdia do Senhor é capaz também de fazer com aquele que a Ele é fiel. Que Deus te abençoe, que essa palavra te ensine, que essa palavra te ajude, que essa palavra te traga luz e que a sua família esteja nas mãos do Senhor e receba as bênçãos de Deus, certinho? Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo.